Oi pessoal, continuando a aula passada que a gente falou de partículas, a gente chegou até um resultado similar a este. Agora eu vou explicar para vocês algumas das funções aqui que a gente tem, algumas dos comandos que a gente pode fazer, né, as parametrizações, e vou explicar para vocês como que isso faz aí a partícula ficar cada vez mais realista. E isso é uma questão de prática, de testes, né? Muda para cá, muda para lá, puxa para um lado, puxa para o outro. E o que acontece? Bom, no parâmetro emitter, a gente pode trocar apenas a cor da aba ali. A gente consegue ver, deixa eu remover as curvas, a gente consegue ver o fator RGB de destacamento. Ou seja, são apenas algumas configurações sutis. Provavelmente você vai mudar muita pouca coisa, entendeu? Aqui, apenas o nome ou alguma coisa assim, por exemplo, a gente pode trocar aqui para fogo. Bom, aqui em Require é uma opção padrão, né? Como vocês viram, não posso removê-la igual às outras. O Require é a configuração base de emissão da partícula. Por exemplo, aqui a emissão ela foi configurada no módulo Square, ou seja, ela é em modo quadrado, né? O que isso indica? Indica que a nossa emissão ela é feita em volta de um quadrado. Qual o sentido disso? Faz sentido se você perceber que a nossa malha geralmente é formada por quadrados. Então, algumas vezes sim, por questões de detalhes, você pode usar uma emissão cilíndrica, mas retangular. Cilíndrica não, retangular, né? Por quê? Porque aí muda os tamanhos. A forma quadrática ela faz uma área ficar mais uniforme. Mas esse tipo de detalhe de screen align, né, que é o alinhamento na vista, no caso, é relativo até a experiência e necessidade, né, de acordo com o que vai aparecendo essas necessidades, eu acho que você vai começar a perceber essas pequenas diferenças. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente faz muita configuração para conseguir chegar a resultados a menos, que você tem que ter um bom olho para perceber. O primeiro deles é o User Legais Emitter Time, que é para a emissão calculada das modulações, ou seja, você botou no modo Square, agora você vai ativar essa modulação para criar uma duração de emissão relativa ao tempo e apropriada à sua duração, ao seu looping. Bom, se você não fizer isso, ele vai usar um tempo delta, né, um tempo standard. Eu vou marcar porque a gente vai fazer algumas configurações, isso pode ajudar um pouco. Bom, vocês lembram que o nosso material ele é formado por uma imagem com 4 figuras. E a ideia é fazer uma interpolação para que isso seja animado, correto? Pois bem, se a gente diminuir, por exemplo, o tempo de scroll, você percebe claramente que se trata apenas de uma imagem estática sendo repetida diversas vezes. Voltando ao Require, a gente vai indicar para o programa que se trata de uma imagem 2 por 2, ok? Ele vai dividir igualmente e você percebe que ele está repetindo sempre uma das primeiras partes e a gente indica que é uma divisão de escala UV. Ou seja, a gente tem isso no material, tem lá o sub-UV. Ainda não se tem a interpolação clara, né? Mas vocês vão perceber daqui a pouco a gente vai fazer isso. Aqui em sprawl, ou seja, emissão, né? A gente tem uma constante rate, que é a quantidade de objetos a serem distribuídos. E a gente tem uma constante, ok? Que é de tempo, rate scale. Ou seja, a frequência, né, a escala de frequência. Perceba a velocidade, a quantidade de partículas que temos. Ao aumentar este dado, você percebe que tem muito mais, a frequência aumentou. Dá a impressão de maior velocidade, mas é porque você está emitindo muito mais. A sua escala de frequência está muito alta. Se você aumenta aqui também, você pode ter a mesma impressão, mas na realidade não. Se você perceber a velocidade continua a mesma, você aumentou o número de objetos, mas não a sua escala de emissão. Ou seja,
ele emite de 70 em 70 e a sua escala de constância multiplica isso aí. Seria essa a ideia. Entenderam? Então, novamente, questão de prática. Vamos lá. Lifetime, ou seja, tempo de vida. Muita gente não entende muito bem nas partículas o que quer dizer esse mínimo e máximos. Bom, compreenda da seguinte forma. Deixa eu pegar o pente. Aqui você tem um ponto máximo e um mínimo. Aqui você tem uma faixa entre os dois. Se aqui for 1, aqui for 4, você tem uma escala de 3. Então, você faz uma interpolação de 1 a 4 para ter um ponto de vida. Ou seja, ele é criado com um mínimo de 1, né? Um mínimo de 1 em emissão e termina em 1. Ou seja, não existe claramente, existe aliás, no caso ele está no modo de Fourier, está com a limitação de 1 para 1, ou seja, daria 0, né, a interpolação entre um e outro, está no mesmo ponto. Como que a gente vê isso? Só ativar aqui a função gráfica e você vai ver claramente no gráfico que ele está aqui, né, os dois pontos, máximos e mínimos, ou seja, não existe variação. Agora, se o mínimo for 1 e o máximo for 3, o que vai acontecer? Você percebe agora uma distância, uma interpolação que está ocorrendo. E quando isso acontece, olha o tamanho aqui. O tempo de vida da partícula aumentou. Então ela está demorando mais para ser consumida. Vamos fazer uma coisa exagerada. Vamos botar um 10 aqui. E olha só o que acontece. Então, você já deve ter percebido como é que você faz mais ou menos um efeito de chuva ou alguma coisa do gênero, né? Apesar que tem maneiras melhores, eu acho. Então é isso que é um máximo e um mínimo. Porque às vezes, né, você fica fazendo a interpolação de máximos. Deixa eu botar um 5, um 2 aqui. Eu vou botar aqui um 2. Se você fizer isso, é a mesma coisa que você botar um e um de novo. Então eu quero que vocês entendam máximos e mínimos. Ó, 1 e 1, 2 e 2. Por que fica maior então, Fernando? Porque é o seguinte, na sua escala, você está multiplicando, entendeu? A sua distribuição em 2. Então, você já está, se eu voltar aqui no Paint, né? Você tem o 1, um ponto de interpolação, e tem aqui o 2. Então, os dois estão aqui. Porém, ao aumentar para 2, na escala, você já está com um tempo de vida maior do que 1. Então, ele já começa maior, ok? Vou deixar aberto, que eu acho que eu vou usar mais vezes. Bom, gente, deve estar bem complicado, né, esse começo, mas vamos tentar segurar aí a onda. Into size é a distribuição de máximo e mínimo, ou seja, isso aqui é no modo inicial, isso aqui no modo mínimo final. O initial size é o tamanho da partícula. Então deixa eu diminuí-la aqui no seu mínimo, no seu máximo. E olha o que acontece. É o seguinte, ela começa pequena e termina grande. Ok? Agora vamos fazer o contrário. Aqui é uma constante, mesmo tamanho. Agora isso aqui dá maior sentido quando acontece o fogo, né? Ele começa pequeno, mas quando ele vai para cima, né, lança alguma coisa, não nessa intensidade, ele fica um pouco maior. Essa é a impressão que a gente tem. Então eu vou pedir para vocês botarem aqui 25, 25, pode ser um 125. Olha só que legal. Olha, você tem interpolação um pouco diferente, né?
Se eu botar uma faixa de máximo e mínimo aqui, deixa eu pedir para ele mostrar o into size. Deixa eu remover só essa curva. Então olha só, né? Isso é tudo curva constante, gente, né? Só linha reta. Vocês vão ver os tipos de curva. Estou ensinando a mexer primeiro, para antes de eu fazer as configurações. Inclusive eu estou já fazendo as configurações. Deixa eu explicar primeiro. É que isso aqui é modo de exemplo, ok? Então eu estou mudando só para vocês verem. O Initial Velocity é a mesma coisa, é um máximo e mínimo, só que de velocidade. Por exemplo, ele começar lento e depois ir rápido, ou vice-versa. Você vai fazer isso em interpolação entre máximos e mínimos. Color Overlay. Color Overlife, né? O Color Overlife é uma variação que você pode ter. Olha só. Deixa eu botar aqui 0. Deixa eu botar aqui um 5. Isso é muito interessante. A gente tem 3 pontos aqui. Deixa eu remover. E o que que acontece? Olha só, você começa num ponto e ele já cai lá embaixo. Então ele não tem como interpolar. Por isso que ele deu erro aqui. Então deixa eu botar um 0. Tá vendo? Porque este ponto que está aqui, olha, ele não me deixa interpolar. Então ele faz a interpolação de 1 para o ponto 2 aqui. No caso aqui é o ponto 1. O ponto 0 no caso aqui ele não me deixa trabalhar. Mas isso seria resolvido facilmente fazendo isso aqui, quer ver? Delete esse ponto. E o que acontece? Aqui eu boto o ponto 1. Tá vendo? O Color Overlay ele controla um tipo de opacidade, onde vai se transmitindo, tá vendo? Bom, o inval e o outval é o seguinte, ele é uma entrada válida e uma saída de variável, vamos dizer assim. Então, no ponto 0, vamos lá, estou aqui no ponto 0, na escala eu vou estar, isso que é legal, você controla na escala, né, o valor na escala e o valor de saída. Então é tipo como se fosse no eixo, você controla o eixo XY aqui no gráfico, né? Então isso é matemática. Então eu vou botar aqui 1, ou seja, ele já começa com uma intensidade. 1 é 100%, né? Então eu vou botar 0.5. Já ficou um pouco mais claro. 0.2, mais claro ainda. E eu quero que ele vá para, no final, ele fique aparente? Não. Eu quero que ele fique um pouco mais aparente, né? E na minha saída ele gere um número. Vou botar 0 na tangente. Quero que ele zere a saída de 0.4. Ou seja, você vai controlando essa opacidade, né? O invariável, vou botar aqui 2. Não tem um controle maior. Então você está vendo que eu estou fazendo um controle de opacidade que aqui ele está bem aparente e aqui ele está mais claro. E novamente, você está fazendo a interpolação entre máximos e mínimos. Eles estão no mesmo local, né? Então deixa eu botar isso aqui em 0. Então esse é em 0, esse em 1. Aí, ó. Ó lá. O clarão, opa. Estou manipulando pelo gráfico. Então vou botar maior 0.2 a 0.6. Ou seja, né?
É muito legal, não é? Então tem essa ideia de máximo e mínimos na cabeça. Então, gente, ó, essa é a explicação que eu tenho para vocês. Espero que você tenha entendido esse tipo de expressão gráfica. Eu ainda não falei os tipos de gráficos possíveis, né? Eu só expliquei essas propriedades básicas, né, default do sistema de partículas. Na próxima aula eu vou falar sobre distribuições. Aí eu vou falar de gráficos diferentes. E se tudo der certo, na outra aula ainda, eu já começo a ensinar a fazer partículas aplicando todas essas duas são técnicas mesmo de expressão gráfica, ok? Espero que tenham gostado. Desculpem essa fase de partícula. É estudo, velho. Então, assim, vocês vão ver fluidos também, reflexão, né, de reflexos. Tudo você tem que ter embasado certas teorias, certos, né, conceitos. Para que vocês entendam claramente, ok? Tchau, tchau.